Então, exercício 3, calcule até o P4 para a função f de x igual a x² menos 6 em i igual a 1 a 3. Então, esse primeiro é o intervalo inicial. Primeira coisa, só para verificar se existe realmente uma raiz ali dentro, né? Então, um intervalo de 1 a 3, calcule f de 1 menos f de 3, vai dar menos 15, está aqui, menos 15. Então, tem a raiz sim. Lembrando que f do limite inferior do intervalo vezes f do limite superior do intervalo, se for negativo, indica que tem uma raiz lá dentro. Então, portanto, existe uma raiz dentro do intervalo. Agora a gente começa o processo iterativo. Lá era só para verificar se realmente existia uma raiz lá dentro. A primeira coisa é o quê? Calculo P1 com base no A0, B0. Então, a média dos dois, 1 mais 3 sobre 2, 4 sobre 2, 2. Ponto médio, certo? Cria-se os dois novos intervalos. Como é para ir até o P4, eu não vou calcular a tolerância, né? Eu vou direto lá no final, só que a gente calcula a tolerância. Então, primeiro intervalo de 1 até P1, que é o 1 a 2, né? E o outro do 2 até 3. Testa para o primeiro, se deu no primeiro, descarta o segundo, se não deu no primeiro, descarta o primeiro daí e considera o segundo. Então, teste. F de 1 vezes F de 2 dá 1 quadrado menos 6 vezes 2 quadrado menos 6 dá 10. 10 positivo, descarta o primeiro intervalo. Ou seja, assume como o próximo intervalo o 2 a 3. Beleza? Então, para calcular o P2, a gente vai usar o A1, B1, né? Que é de 2 a 3. Beleza? Aqui só para mostrar, né? Ainda está longe, dá menos 2 o F de P1. Que nesse caso, P1 é 2. Menos 2, está bem longe ainda. Fim da primeira iteração. Início da segunda iteração, agora o novo intervalo de 2 a 3. Calculo P2, que vai ser o quê? 2 mais 3, 5 sobre 2, 2,5. Subdivide, né, os dois intervalos. Então, agora fica de 2 a 2,5, primeiro intervalo, de 2,5 a 3, segundo intervalo. Testa-se para o primeiro. Aqui eu estou preferindo testar para o primeiro, mas poderia testar direto para o segundo? Sim, você só precisa testar para um. Não interessa qual dos dois, testa para um dos dois. Então, testando para o primeiro, vai ficar f de 2 vezes f de 2,5, que dá menos 0,5. Menos 0,5 é negativo. Então, está aqui neste primeiro intervalo a nossa raiz. Descarta o segundo intervalo. Então, está entre 2, 2 e 5, melhor dizendo. Então, o I1 é o nosso novo intervalo. E em cima dele, a gente vai calcular o P3. Beleza? Aqui, só para ver, ainda está 0,25, tá bem, não está bem longe, mas está longe. Fim da segunda iteração. Próxima, terceira iteração, a gente vai calcular o ponto médio entre 2 e 2 e 5. Então, 2 mais 2,5 dá 4,5 sobre 2, 2,25. Calcula-se os dois subintervalos. Um é de 2, que é inicial até 2,25, e o segundo é de 2,25 até 2,5. Testa-se, nesse nosso caso aqui, para o de 2 a 2,25. Vai dar mais 1,875, maior que zero. Então, descarta-se o I1 e assume-se como o intervalo, a partir de agora, o I2, que é o de 2,25 até 2,5. Beleza? Então, esse é o nosso novo intervalo para calcular o P4, que é o último, se não me falha a memória. Neste caso, aqui a aproximação deu menos 0,9375. Ainda está bem longe do zero. Fim da terceira iteração. Quarta e última iteração. Então, para calcular o P4, que é o que é pedido no exercício, média, opa, aqui é um 5, tá, pessoal? 2,25. Só aqui que eu saiu errado quando eu bati na digitação. Até 2,5. 2,25 mais 2,5, 4,75 por 2, 2,375. Então, aqui já é o P4. Finalizou. Não precisa gerar novos intervalos, porque o exercício pedia para calcular até o P4. Então, não precisa mais gerar intervalos. Só calcular qual é a aproximação. Então, joga f de P4, ou seja, f de 2,375, dá 2,375 ao quadrado, menos 6, que dá menos 0,359375. Está longe ainda de zero. Não, eu não fiz os testes aqui, mas eu acredito que para chegar a 10, menor que 10 a menos 1, lá no P5, mais ou menos, que ele já fica menor que 10 a menos 1. Fim da quarta iteração. Só para se ter uma ideia, o valor exato com 12 dígitos
é de 2,44, 94, 89, 74, 278. Qual que é o erro cometido? Para esse P4, 4 iterações é um número razoável, dá aproximadamente 2% de erro. É um erro aceitável, em geral aceitável. A gente considera até 5% de erro, como aquilo eu sempre digo, depende do qual é o problema, certo? Você errar 2% em milímetros é muito pouquinho, mas você errar 2% em milhares de quilômetros é um erro muito grande. Então, tudo tem que ver a escala e qual é o tipo do problema abordado. Tem que tomar um certo cuidado com isso. 4. Seja f de x igual a x ao cubo menos cosseno de x e i, né, entre menos 2 e 0. Determine até o P3. Então, só fazer 3 iterações. Primeira coisa, só para verificar, tem realmente uma raiz aí dentro entre menos 2 e 0? Faz o teste. Então, fica f de menos 2 vezes f de 0, vai dar menos 8,4161. Tem raiz, sim. Se deu negativo, tem raiz. Só para ter certeza, né? Não é... É bom testar sempre. Não é obrigatório, mas é bom testar sempre. Então, vamos lá. Primeira iteração, ou seja, o P1. É o ponto médio entre menos 2 e 0. Menos 2 mais 0, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, os dois novos intervalos. Fica de menos 2 a menos 1 e, né, de menos 1 a 0. Testa-se em 1. Se deu já menor que 0, aceita-se esse primeiro. Se não, aceita-se o segundo. Ou considera-se o segundo. Então, teste. F de menos 2 vezes F de menos 1 é menos, lembrando que tem menos do x no menos da equação. Então, é menos 2 ao cubo, menos cosseno de menos 2, vezes menos 1 ao cubo, vezes cosseno de menos 1. Então, dá mais 3,8689, maior que zero. Descarta-se o I1 e assume-se o I2. Certo? Esse é o nosso novo intervalo para achar a raiz. Fim da primeira iteração. Próximo passo, agora a gente vai achar o ponto médio deste intervalo aqui. Então, menos 1 mais 0, menos 1 sobre 2, menos meio. Gera-se os dois novos intervalos, de menos 1 a menos meio, ou, né, de menos meio a 0. Aqui eu só queria ter, eu devia ter trocado com um ponto e vírgula para não confundir, mas aqui está tranquilo até. Então, testa-se o primeiro, por exemplo, seja f de menos 1 vezes f de menos meio, dá menos 1 ao cubo menos cosseno de menos 1, vezes menos meio ao cubo, menos cosseno de menos meio. Vai dar menos 0,34596. Menor do que zero. Então, está no primeiro intervalo. Descarta o segundo. Então, nosso novo intervalo é, primeiro, de menos 1 a menos meio. Beleza? Na segunda iteração, vamos para a terceira e última iteração, porque é só para calcular até o P3 nesse exercício. Então, no P3, a gente vai calcular o quê? O ponto médio entre menos 1 e menos meio. Então, fica menos 1 mais menos meio, que dá menos 1,5 sobre 2, menos 0,75. E acabou. Esse é o necessário que está sendo pedido no exercício. Calcule até o P3. A resposta final, P3 é esse aqui. Qual é a aproximação, né, para o P3? Então, é f de menos 0,75, que é o f de P3. Menos 0,75 ao cubo, menos cosseno de menos 0,75 dá menos 0,30981, diferente de zero. Então, está longe ainda, porém, está razoável. Fim da terceira e última iteração. Determine uma aproximação para a raiz cúbica de 25 com uma precisão de 10 a menos 1 no intervalo. Ou seja, se calcular o f, o módulo do f do p tem que ser menor que 0,1. Então, vamos lá. Primeira coisa é ver se a raiz está realmente entre 2 e 3. Antes disso ainda, não é nem nesse passo. É como que a gente monta a função, voltando, né? A gente tem que montar a função. Então, como que a gente faz? Eu não sei quanto vale raiz cúbica de 25. Então, eu chamo de x. Raiz cúbica de 25, eu acho que é x. Eleva ao cubo dessa vez os dois lados. Então, vai ficar raiz cúbica de 25 elevado ao cubo, corta a raiz, fica 25. X elevado ao cubo. E joga aqui, por exemplo, joga o 25 para a direita, vai ficar x elevado ao cubo menos 25 igual a zero. Essa é a nossa função que a gente vai utilizar. X elevado ao cubo menos 25. Então, tá aí. Nosso intervalo de 2 a 3.
2 ao cubo, f de 2, vezes f de 3, 2 ao cubo menos 25, vezes 3 ao cubo menos 25, dá menos 34. Então, tem uma raiz aí dentro, sim. Menos 34 é maior que zero. Então, tem uma raiz, sim. Beleza, agora a gente vai começar. Primeira coisa, subdividir o intervalo de 2 a 3 pela metade para achar o P1. Então, o P1 fica sendo 2 mais 3, 5 sobre 2, 2,5. Primeira iteração, né? O primeiro P, né? Agora, como tem precisão, é bom a gente ficar, toda vez que a gente calcular o P, já testar para ver se não atingiu a precisão. Porque às vezes a gente está lá calculando, não testa, de repente, a gente já, em iterações passadas, a gente já tinha atingido. Então, quando tem tolerância, ou precisão, melhor dizendo, sempre calcula o P aqui, e na sequência já calcula a precisão. Se não, né, como eu falei, você pode acabar passando, já tinha acabado na iteração anterior, você calcula uma iteração a mais, lógico, você está refinando ainda mais o teu resultado, mas, né, já podia ter parado o processo. Então, já que tem precisão, é módulo de f de P1, ou seja, módulo de 2,25, ou melhor, 2,5, é 2,5 ao cubo menos 25, dá menos 9,375, só pegando só o número sem o sinal, 9,375 é muito maior que 10 a menos 1. Então, continua, vai ter que continuar. Então, novos intervalos. Aí sim, quando tem precisão, aí primeira coisa calcula, testa a precisão, depois calcula os novos intervalos. Então, os novos intervalos ficam de 2 a 2,5 e de 2,5 a 3. Só colocou, né, o 2,5 aqui no meio. Testa-se para ver se está no primeiro ou está no segundo. Então, f de 2 vezes f de 2,5 é 2 ao cubo menos 25 vezes 2,5 ao cubo menos 25. Dá 159,375. Positivo, bem positivo. Não está no primeiro, então exclui-se o primeiro intervalo e assume-se o segundo intervalo como o intervalo para calcular o P2. Beleza? Fim da primeira iteração. Novo intervalo, 2,5 a 3. Para a segunda iteração, que é o início da segunda iteração. Para o P2, vai ficar média entre 2,5 e 3. Então, 2,5 mais 3, 5,5 por 2, 2,75. Lembrando, tem precisão para ser testada. Então, a primeira coisa que a gente faz, antes de montar os novos intervalos, calcula a precisão. Uma vez que a gente pode ter acabado aqui, já o exemplo. Nesse caso, não. Então, f de 2,75 é 2,75 ao cubo menos 25, isso em módulo, né? A gente só quer saber se é próximo ou não de zero, dá menos 4,20. Ainda é muito maior que 10 a menos 1. Então, não dá para parar ainda. Criam-se, então, os dois novos intervalos, de 2,5 a 2,75 ou de 2,75 a 3, os dois novos intervalos. Testa-se para um deles, aceita ou descarta. Então, f de 2,5 vezes f de 2,75 é 2,5 ao cubo, menos 25, vezes 2,75 também ao cubo, menos 25. Deu mais 39. Positivo, descarta o primeiro intervalo e assume-se o segundo intervalo como o próximo. Então, o nosso novo intervalo é de 2,75 a 3. Fim da segunda iteração. Tem um longo caminho ainda. Início da terceira iteração. O intervalo é de 2,75 a 3. Calcula a média. 2,75 mais 3, 5,75 sobre 2, 2,875. Testa-se para ver se para já. Então, f de 2,875 dá 2,875 ao cubo menos 25. Deu menos 1,2363. Ainda é maior que 10 a menos 1. Continua, então. Dois novos intervalos. De 2,75 a 2,875. É o primeiro intervalo, o I1. E o I2 é de 2,875 até 3. Tá aqui, ó. 2,875, 2,875. 2,875 até 3. Testa-se um deles. Nesse caso, eu testei o I1. Deu 275 ao cubo menos 25 vezes 2,875 ao cubo menos 25. Deu 5,1964. Maior que zero. Descarta-se o I1. Assume-se o I2. Beleza? Próximo. A gente finaliza, né? Com este novo intervalo, a gente finaliza a terceira iteração. Para a quarta iteração, a partir desse intervalo novo aqui. Então, ponto médio entre 2,875 e 3. Então, vai ficar 2,875 mais 3, 5,875 sobre 2. Dá 2,9375. Testa-se
o f de 2,9375. Aqui só que tem um quadrado tá errado, tá, pessoal? Mas esse 0,3... aqui, esse 0,3474 tá certíssimo, tá? É só aqui mesmo que tá errado quando eu escrevi, acabei colocando um 2. Esse valor tá correto. Ainda, já veja que baixou bastante do anterior. O anterior era 1, alguma coisa. Aqui diminuiu em 3, 0,34. Mas ainda é maior que 10 a menos 1. 10 a menos 1 é 0,1. Então tem que ser menor que 0,1. Tem que ser um 0,0 alguma coisa. Continuamos. Criamos mais dois subintervalos. De 2,875 até 2,9375. Esse é o primeiro, o I1, e o I2 é de 2,9375 até 3. Aqui. Testa-se um deles. Testar o primeiro aqui. Então, F de 2,875 vezes F de 2,9375. 2,875 ao cubo menos 25 vezes 2,9375 ao cubo menos 25 dá menos 0,4295. Negativo. Então, descarta o I2 e assume-se como o próximo intervalo o I1. Aqui o nosso novo I1. A gente vai calcular o ponto médio aqui dentro. Fim da quarta iteração. Quinta iteração. Não é a última ainda, tem mais a sexta. Quinta iteração vai ser 2,875 mais 2,9375 sobre 2, que dá 2,90625. Calcula-se o 2,90625. Vai ficar, aqui novamente é um 3, mas as contas estão corretas, tá? 2,90625 ao cubo menos 25 dá menos 0,45297. Aumentou a precisão do anterior. Por quê, né? Aquilo que eu falei. No secção, às vezes ele fica variando a precisão. Aumenta, diminui. Tudo porque a gente pega lá o ponto médio. Ainda é maior que 10 a menos 1. Não dá para parar. Tem que calcular os dois novos intervalos. Então, pelo intervalo de 2,875 até 2,90625, e o segundo intervalo do 2,90625 até 2,9375. Aqui os dois subintervalos. Testa-se um único, né, não precisa testar os dois, vamos testar o primeiro. Vai ficar 2,875 ao cubo menos 25 vezes 2,90625 ao cubo menos 25, deu 0,5600, maior que zero. Então, não está no primeiro subintervalo. Tem que estar no segundo, que é o nosso novo subintervalo assumido. Então, a gente utiliza agora para calcular o P6, sexta iteração. É um pouquinho menor que o exemplo anterior que a gente tinha feito lá de raiz de 3, mais ou menos. Então, a gente vai usar o intervalo de 2,90625 até 2,9375 para calcular a sexta e provável última iteração. Então, P6 é 2,90625 mais 2,9375 sobre 2, tá? 2,921875. Calculando a precisão, tá? 2,921875 ao cubo menos 25 deu menos 0,05492. Opa! Lembra-se que eu falei, tem que ser menor que zero, a precisão é 0,1. Então, se fosse 0,0 alguma coisa, pronto, já atendeu a precisão. Porque 0,0 alguma coisa é menor que 0,1. Ótimo, atendeu, 0,05. Achamos a nossa precisão. A título de curiosidade, qual é o erro cometido aqui? Lembrando, né, que a gente utiliza sempre K igual a 12, porque é o número de dígitos que a calculadora me entrega. O valor aproximado de raiz cúbica de 25, nesse nosso caso, está sendo 2,921875.